Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora, uma ótima semana para todos vocês aí, meus amigos, e que o Zubeldia erra demais nas suas decisões e na sua teimosia de não mexer no esquema, de manter alguns jogadores aí como titulares que estão com rendimento bem abaixo, né? A gente já sabe e cobra muito ele por mudanças. Pelo menos a gente tenta, pelo menos a gente vem aqui e coloca tudo no ventilador. E é difícil ele mudar realmente as suas convicções e tudo. E é até por isso que muita gente já vem pedindo a cabeça do técnico argentino. Mas você sabe em qual posição o São Paulo poderia estar no Campeonato Brasileiro se não fosse erros individuais dos jogadores? É isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Olha, você vai se surpreender, hein? Se você acha que a gente não vai classificar nem para pré-Libertadores, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar e vou te contar aonde o São Paulo era para estar hoje no Campeonato Brasileiro, aí na tabela de classificação, tá? Então, deixa aquele like, porque eu tenho certeza que você vai curtir esse vídeo aqui. A sua inscrição no canal também é super importante e é lógico, a sua opinião aí no campo dos comentários, tá? Bom, antes da gente entrar nesse assunto, só um giro rápido aqui de notícias, tá bom? O São Paulo acabou renovando aí, né, com o lateral esquerdo da base aí de 18 anos, o Riquelme, né? Contrato até o final aí de 2028 e uma multa aí que a anterior era de 60 milhões de euros e eu acho que deve partir aí para 70 milhões aí de euros a multa rescisória aí do Riquelme, tá? O lateral esquerdo, o São Paulo que já vem trabalhando aí, né? Uma reformulação com renovação e tudo mais aí para próxima temporada, que a gente sabe aí que vai ser bem difícil, de cinto apertado e contenção de gastos. E a gente espera, lógico, que a base seja mais utilizada, né? Mais oportunidade para a molecada aí é o que a gente pede, lógico, no momento certo, sem colocar na fogueira para não queimar os jogadores também, tá? E o São Paulo também, mais uma vez, sinalizou aí e já avisou os representantes do Gedson Mendes para procurar outro clube, né? Jogador aí equatoriano que tem contrato até o final de 2025, realmente não vai ser utilizado pelo Zubeldia, né? Não vinha sendo utilizado até pelo Dorival, pelo Carpini e tudo mais. Então, mais uma vez o São Paulo comunica aí os empresários do jogador para procurar um outro clube. Caso não ache, caso não consiga, né, ter uma negociação, uma venda, né, do jogador, o São Paulo, lógico, já vai começar a conversar sobre uma rescisão de contrato amigável aí com o jogador, tá? E a novidade que teve hoje no treino do São Paulo foi o Alisson, né, cara? Bem legal, bem bacana, né? Ele já estava fazendo aquela transição e hoje já treinou sem restrição nenhuma, né, com os jogadores, com o restante do elenco, né? Então, fica aí à disposição aí do Zubeldia, lógico, né? Vai recuperar ali aquele ritmo e tal, para recuperar aí o seu condicionamento físico, mas praticamente já está disponível aí para o Zubeldia para ser relacionados aí para os próximos jogos, tá? Não sei se contra o Bahia, né, que é o próximo jogo do São Paulo, lembrando que o São Paulo tem a semana livre aí, vai treinar, voltou de folga, se representou hoje, com certeza deve ter mais uma folguinha no domingo, né? Lembrando que o jogo contra o Bahia é na próxima terça-feira, no dia 5 de novembro, tá? Então, uma notícia bem legal, bem bacana aí, né? O Alisson voltando e outra, né, cara? A gente precisa, né? A gente precisa que ele volte aí 100%. Eu tenho certeza que ele deve estar super empolgado para essa volta aí e que ele possa voltar e ajudar o São Paulo nessa reta final aí,
de Campeonato Brasileiro. Porque não tem jeito, não tem como a gente esperar até a próxima temporada. O Alisson vai ter que voltar assim nesses últimos jogos, tá? Bom, antes da gente entrar nesse assunto aí que eu quero trazer para vocês, né? Lógico, falar que no primeiro comentário fixado tem aí, né, o link da loja Manto Tricolor. É, exatamente, ela que tá bancando aqui o nosso canal, a loja Manto Tricolor aí que estou vestido com ela, dá aquela moral pro Drex, acesse aí ou então escaneie aí o QR Code que está na sua tela, conheça a loja, pagamento aí super facilitado, dá para pagar no boleto, no Pix, dá para fazer no cartão de crédito em 6 vezes sem juros, hein? Com aquela parcelinha pequenininha. Então, para quem puder, para quem quiser aí dar essa moral pro Drex, o link tá no primeiro comentário fixado da loja Manto Tricolor. E lógico, quero dar uma moral aqui pro Osmarino Moraes Júnior, exatamente. Ele que deixou esse comentário no último vídeo aí, falando que comprou uma camiseta pro filho dele, pro Thiago Luiz de Moraes. Então, um abraço e um muito obrigado aí pro Osmarino e também pro filhão dele aí, pro Thiago, beleza? Brigadão pela parceria, por fortalecer aí a loja Manto Tricolor, parceiraça aqui do canal Drex Tricolor, fechou? Valeu demais aí, Osmarino, brigadão demais aí, dando aquela moral aí para quem fortalece o Drex, fechou? Bom, bora lá então falar sobre a folga do time, o rendimento desses caras dentro de campo, e é lógico, né? Todo esses jogos que o São Paulo deixou de somar pontos por erros individuais de atletas. E quando a gente fala erros individuais, é porque única e exclusivamente houve um erro crasso. Não foi ali uma coisa que, não, foi um erro coletivo e tal, tudo mais. Não, erro crasso. Até essas informações, quem acabou levando foi ali no perfil do Arnaldo Itirone no Instagram, não é verdade? Levantou ali alguns números, algumas porcentagens, e é lógico, queria trazer para vocês aqui em vídeo até para levantar, né, essa discussão, e é lógico, saber a opinião de vocês sobre esses assuntos, tá? Bom, desde que o Zubeldia assumiu o time do São Paulo, o time sofreu 33 gols no total. Isso contabilizando tudo. Aí tá Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, todos os gols que o São Paulo acabou sofrendo. Desses 33 gols no total que o São Paulo sofreu, 15 gols foram por erros individuais. Alguém errou ali dentro do campo e o São Paulo acabou tomando o gol, tá? Nisso, na porcentagem dá 45% dos gols tomados pelo São Paulo são de erros individuais. É um número muito grande. E eu acabei fazendo umas contas que daqui a pouquinho eu vou passar aqui para vocês, né? Se não fossem esses erros, porque eu vou passar aqui os jogos para vocês também, o São Paulo poderia estar numa situação de tabela de Campeonato Brasileiro muito, mas muito melhor. A gente não ia estar aqui sofrendo por causa de briga, de talvez aí numa pré-Libertadores. Muito pelo contrário. E você vai se surpreender, porque poderíamos estar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Drex, você tá de brincadeira, você tá zoando. Não tô zoando não, cara. Não tô zoando. É sério isso. Para você ver o quanto tem que ser dada atenção para esses erros individuais. E talvez jogadores que não estão rendendo mais no time titular, e o Zubeldia, por causa da sua teimosia e por causa da sua insistência, mantém esses caras no time. Tendo um baixo rendimento, acaba prejudicando, errando e prejudicando o coletivo, e o São Paulo acaba sendo derrotado nas partidas, tá? Bom, deixa eu passar só aqui as partidas para vocês, onde houve o erro, tá? Teve partidas até que o São Paulo venceu, mas acabou levando gol por causa de erros individuais, tá? Bom, Alisson no jogo contra o Cobressal. Lembrando que o São Paulo ganhou
do Cobresal, né, por 3-1 lá no Chile, mas esse gol que o São Paulo tomou foi aí ocasionado pelo erro individual do Alisson, tá? Contra o Fluminense, Igor Vinícius, gol contra. São Paulo venceu esse jogo também, mas acabou tomando um gol aí pelo erro do Igor Vinícius. Luciano contra o Corinthians. Aquele jogo que o Corinthians estava totalmente ali destroçado, numa péssima fase, né? O São Paulo vencendo e acabou tomando ali um empate. O jogo acabou 2-2 naquela bola que o Luciano acabou perdendo na entrada da área, tá? Contra o Cuiabá, no primeiro turno, foi 1-0 para o Cuiabá no Morumbi, erro do Luiz Gustavo, tá? Contra o Vasco, foram 2 erros. Contra o Vasco, a gente sabe, aquele 4-1, né, aquela goleada que o São Paulo acabou sofrendo, foram 2 erros do Alan Franco no mesmo jogo. Então o São Paulo acabou tomando dos 4, 2 gols com um erro individual. Então, cara, é difícil, mano. É difícil. E calma que ainda não acabou, tá? Contra o Criciúma, que o São Paulo acabou vencendo no primeiro turno, Jandrei no gol, que foi ali um gol que acabou tomando, erro do Jandrei, tá? Contra o Bahia, onde o São Paulo também ganhou por 3-1 no Morumbi, erro individual do Jandrei. Contra o Atlético Mineiro, primeiro turno, 2-1 para o Atlético pelo Campeonato Brasileiro, erro de quem? Do Rafael, nosso goleiro titular. Contra o Palmeiras, 2-1 para o Palmeiras, erro individual também do Rafael. Mais um erro do Rafael, tá? Contra o Fluminense, 2-0 lá no Rio de Janeiro. Vitória do Fluminense, erro de quem? Erro do Rafael. 3. Já tô no terceiro erro individual do nosso goleiro Rafael titular, tá? Contra o Internacional, derrota no Morumbi por 3-1 para o Inter, né? Erro do Ferrarese e erro também do Michel Araújo, tá? Então, quer dizer, 2 jogadores diferentes errando no mesmo jogo onde o São Paulo acaba sofrendo o gol, tá? O Luiz Gustavo e o Rafael também erraram contra o Botafogo. Exatamente, porque o Luiz Gustavo acabou perdendo aquela bola e o Rafael também acabou vacilando ali, não conseguindo pegar a bola. Isso que ocasionou o gol do Botafogo, né? Aí depois teve um empate do São Paulo e é lógico, a gente acabou sendo desclassificado da Libertadores ali, né? Na decisão dos pênaltis. Bobadilha errou também contra o Cuiabá na derrota de 2-0 quando a gente jogou lá contra o Cuiabá. Então já são aí 6 pontos perdidos para o Cuiabá, praticamente com erros nossos. Tudo bem que o time acabou não jogando tão bem, mas você sabe, eu sei, todo mundo sabe que quando acontece esse tipo de situação, que acabam ocorrendo erros individuais, que o São Paulo acaba tomando gol, o psicológico, a cabeça dos caras vão pro saco. O São Paulo acaba se perdendo no jogo. E é difícil acabar recuperando, tá? E tem mais aqui, que foi o último aí, erro do Arboleda, erro também do senhor Rafael, né? No empate contra o Criciúma, esse último jogo do São Paulo, aquele erro bizonho, né? Do Arboleda e aquela falha desastrosa do Rafael, porque aquela bola ia para fora. Aquela bola que o Rafael dá um tapa pro meio da área, ia para fora. Se o Rafael não sai naquela bola, ia passar por todo mundo. Linha de fundo, tiro de meta. E ele acabou colocando a bola em jogo novamente, tá? Então, quer dizer, a gente tem aqui um jogo da Libertadores, com erro, né? Que foi o segundo jogo ali no Morumbi, onde, se você contar esse erro individual do Luiz Gustavo e também do Rafael, e a cobrança de pênalti, que o Lucas acabou errando, e até mesmo o gol que o Caleri acabou perdendo, se você analisar, poderíamos ter ganho do time do Botafogo aqui no Morumbi no tempo normal. Nem precisávamos dos pênaltis. Então poderíamos sim estar aí numa semifinal de Copa do Brasil. Copa do Brasil não, de Libertadores. Já é uma diferença.
Agora, pegando os jogos com erros individuais do Campeonato Brasileiro, foram 8 jogos, 8 derrotas que o São Paulo teve no Campeonato Brasileiro com falhas individuais. E eu listei aqui, ó, contra o Cuiabá foram nos 2 jogos. 2 jogos com erros individuais, 2 derrotas do São Paulo. Teve no jogo contra o Inter, 2 erros também, derrota. Contra o Fluminense, erro, derrota. Contra o Palmeiras, derrota. Contra o Atlético Mineiro, derrota. E a goleada sofrida pelo Vasco. Todas essas derrotas com erros individuais. Não foi um erro, não foi um apagão coletivo. Foi 1 ou 2 jogadores específicos que erraram e o São Paulo acabou tomando gol. Agora, pensa comigo. Se esses 8 jogos onde fomos derrotados por erros individuais não houvessem esses erros individuais, e vamos colocar aqui um empate, que o São Paulo empatasse esses 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Eu estou contando 8 aqui porque teve o jogo da Libertadores do Botafogo. No Brasileirão, 7 jogos. Imagine um cenário que o São Paulo não tivesse esses erros individuais e o São Paulo tivesse empatado todos esses jogos. Não estou colocando nem vitória. Não estou colocando nem vitória. Se o São Paulo tivesse empatado. Se o São Paulo tivesse empatado, 7 jogos, 7 pontos. Correto? O São Paulo hoje tem 51 pontos. Mais 7, o São Paulo estaria hoje com 58 pontos. O São Paulo hoje estaria na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, 6 pontos atrás do Botafogo, faltando 7 rodadas para acabar. 7 rodadas para acabar são 21 pontos a serem disputados. O São Paulo estaria na 3ª colocação, 6 pontos atrás do líder Botafogo, brigando pelo título, até porque o São Paulo joga na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o próprio Botafogo. Então, o São Paulo, se não fosse os erros individuais em 7 partidas pelo Campeonato Brasileiro, se a gente tivesse empatado, no mínimo empatado, no mínimo, o São Paulo não estaria preocupado se vai classificar para pré-Libertadores ou não, o cenário seria diferente, o ambiente do time seria diferente. Talvez aqui ninguém estaria pedindo a cabeça do Zubeldia. Poderíamos estar cobrando uma melhora, uma mudança de estratégia, de esquema tático, de peças. Poderíamos estar cobrando essa diferença. Mas pedindo a cabeça eu acho difícil. Quem vai estar pedindo a cabeça de um treinador com um time que está em 3º colocado no Campeonato Brasileiro, brigando por título? Eu acho difícil. Então, o São Paulo, ele precisa trabalhar muito individualmente cada jogador. Porque se não houvesse esses erros, e se não houvesse os erros da arbitragem que a gente sabe que ocorreu para todo mundo nesse campeonato, será que o São Paulo não poderia estar até melhor colocado do que essa 3ª colocação que a gente montou esse cenário aqui? Será que realmente o problema é só o técnico? A gente sabe, ele tem erros, ele erra demais e a gente cobra demais aqui. Mas o erro não é dele. Vamos pegar como exemplo esse gol, esse erro do Arboleda nesse último jogo, velho. Aonde o Arboleda estava com a cabeça para ele ter errado um lance daquele? O que estava vendo o Rafael
para ele sair numa bola que ia para fora e colocar essa bola em jogo, velho. Então, o ambiente do São Paulo não tá legal. E por que será que não tá legal? É isso que a gente tem que avaliar, é isso que a gente tem que, sabe, pensar um pouco. Porque a gente sabe, a fritura tá acontecendo, a torcida, parte da torcida não quer mais o Zubeldia como treinador. E parte da direção de futebol também não quer o treinador. Será que isso, de alguma maneira, afeta os jogadores dentro de campo? Porque não é possível, não é coincidência, não é algo normal. Ah, é do futebol errar. Desse jeito, 45% dos gols que o São Paulo tomou foram erros individuais. Eu não consigo enxergar coincidência nisso. Eu não consigo pensar que é normal tantos erros, velho. É quase metade. É quase metade dos gols que o São Paulo tomou foram erros individuais. Talvez por peças que não deveriam ser mais titulares da equipe, mas o Zubeldia insiste, e isso a gente cobra, isso a gente reclama do treinador, que precisa mudar. Precisa dar um choque de realidade nesses caras, velho. E talvez precisam mostrar esses números. Olha aqui, se não fosse por causa de você, de você, de você e de você, a gente poderia estar melhor. O que está acontecendo, velho? Vamos lavar essa roupa suja. Vamos cobrar esses caras dentro de campo também. Não é só o treinador. É os caras dentro de campo. É a diretoria que a gente sabe que é omissa, velho. Não cobra. Tá pensando em 1000 coisas, menos o futebol. Então, como eu sempre falo, diretoria tem sua parcela de culpa, a comissão técnica e os jogadores. Mas analise esse cenário que eu coloquei para vocês. Analise esse cenário. É preocupante. A gente tem 7 rodadas pela frente e 21 pontos a serem disputados pelos adversários que temos. Se não tivéssemos erros individuais e se esse time não passasse tanta desconfiança para nós, torcedores, a gente estaria tranquilo. O São Paulo poderia estar num outro momento, tanto psicologicamente, a torcida não ia estar cobrando e na dúvida do jeito que está agora. Então ainda dá tempo. Dá tempo de chamar esses caras, dá tempo de dar uma carcada neles e falar, ó, acorda pra vida, rapaziada. Acorda pra vida. Olha isso aqui, olha esses números aqui. O que está acontecendo? Só que ninguém dentro do São Paulo tem coragem e culhão para bater de frente com esses caras. Para bater de frente com a panela, para bater de frente com os líderes. Ninguém tem a moral de chegar e reunir a caralha do elenco inteiro. Não é chamar só os líderes, não. É chamar o elenco inteiro. Falar, vem cá, senta todo mundo aqui, vamos trocar uma ideia. Em algum momento da temporada, foi levado essa informação para a mídia ou para qualquer um da mídia alternativa, esse tipo de informação? Que foi feita uma reunião com o elenco inteiro e foi lavado roupa suja com o elenco inteiro? Não. É comissão técnica e é os líderes do elenco. Não funciona, né? Para mim, na minha opinião, não funciona, tá? Quero muito saber a opinião de vocês sobre esses assuntos aí. E o seguinte também, hein? Analisando todo esse cenário de 24 dias úteis de treino, tivemos 12 dias de folga. Para um time que tem aí 45% de erros individuais em gols sofridos,
que desses gols sofridos por erros individuais, tivemos 7 derrotas no Campeonato Brasileiro. 12 dias de folga para 24 dias de treino? Tem alguma coisa muito errada no São Paulo, você não acha, não? Você não acha? Eu acho. Quero saber muito a sua opinião. Deixa aí no campo dos comentários, link da loja Manto Tricolor no primeiro comentário fixado, dá aquela moral, conhece a loja lá e olha... Comenta aí, eu quero muito saber, cara. Quando eu vi esses números, cara, eu não acreditei. É velho. Eu falei, mano, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Tá feito e agora eu quero a opinião de vocês. Fechou? Então é isso. Tamo junto. Valeu. É nóis.